Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Carla Moreira, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento online e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre ansiedade, ou melhor, sobre crise de ansiedade. Eu vou contar uma experiência pessoal, porque psicólogo também tem ansiedade e é passível de ter crise de ansiedade como todo mundo. Bom, gente, primeiro eu vou relembrar para vocês, né, que a ansiedade é inerente ao ser humano, todo mundo tem ansiedade. Então, quando a gente tem um problema com ansiedade, algumas pessoas até têm que tomar medicamento por conta disso, isso não significa que a gente vai acabar com a ansiedade da pessoa. Não, a gente vai trabalhar tanto a terapia quanto a intervenção medicamentosa para que a ansiedade fique nos níveis considerados normais, aí que façam a pessoa ter uma vida mais funcional, tá? Então, a ansiedade é comum, todos nós temos ansiedade, e ela sempre vai aparecer em situações que causam medo ou grande expectativa. Por exemplo, de repente eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, é natural que eu fique ansiosa hoje, e isso faz com que até eu me prepare melhor para essa entrevista. E o que acontece? Nas situações de medo ou risco, o nosso organismo se prepara para contra-atacar ou fugir. Então, há uma liberação de vários hormônios, né? Principalmente cortisol, adrenalina, e isso faz com que a gente sinta algumas reações físicas mesmo, reações fisiológicas. Essa liberação desses hormônios, né, ou seja, essa sensação de ansiedade, pode acontecer por problemas reais ou imaginários, porque os nossos pensamentos, né, sejam eles normalmente atrelados ao futuro, a ansiedade tem a ver com catastrofização, ou seja, medo do que pode acontecer, e é o pior cenário que a gente normalmente pinta na nossa cabeça, mas pode ter a ver com preocupações também relacionadas ao presente, enfim, mas isso pode ser real ou imaginário. Eu posso estar realmente passando por um risco, uma situação estressante, ou pode ser algo que eu criei, não importa, gente, o organismo vai reagir da mesma forma. E a crise de ansiedade, ela dura aproximadamente 30 minutos, então não existe uma crise de ansiedade que dura dias ou que dure o dia todo, porque senão nós não aguentaríamos passar por isso. E alguns sintomas são muito comuns, por exemplo, aceleração no coração, hiperventilação, tensão, formigamento. Nem todo mundo tem todos os sintomas, tem gente que sente um sufocamento, tremores, enfim. Mas o que acontece? A crise de ansiedade, ela começa de repente, normalmente a pessoa nem sabe por quê, e via de regra a pessoa não sabe que está tendo uma crise de ansiedade, né, gente? Ela vivencia aquilo, tem gente que pensa que está infartando, que vai acontecer algo pior, que ela vai morrer, enfim. Mas o que aconteceu comigo? Vamos lá. Quem me conhece e acompanha meu trabalho, aliás, quem acompanha meu trabalho, eu vou até justificar porque que eu andei sumida, gente. Desde outubro, se não me engano, eu não gravo nenhum vídeo aqui por conta de uma série de acontecimentos, mas vamos lá. Em outubro, meus pais ficaram com Covid, a situação deles acabou se agravando, eles foram internados, minha mãe ficou bem e meu pai ficou muitos dias internado e infelizmente ele não resistiu, ele faleceu. Mas nesse período que ele ficou internado, eu tive uma crise de ansiedade, nunca havia acontecido, eu tinha estudado sobre isso nos livros, mas eu vivenciei essa experiência e isso fez com que eu desenvolvesse até mais empatia pelos meus pacientes que eu sei que sofrem de ansiedade e que têm crises de ansiedade aí com certa frequência. Mas vejam bem, gente, meu pai estava internado, a situação dele foi ficando cada vez mais complicada. Nós recebíamos notícias sobre o quadro clínico dele uma vez por dia e sempre no mesmo horário, entre 4h30 da tarde até 18 horas no máximo. E aí houve um dia em que o quadro do meu pai piorou muito, ele teve parada cardíaca, foi uma coisa horrível. E eles conseguiram estabilizá-lo. E no dia seguinte, a notícia não vinha. Então deu 4h30 nada, 5 horas nada, 6 horas nada, 7 e pouco da noite a gente não tinha nenhuma notícia. Foi quando eu tive uma crise de ansiedade, eu comecei a hiperventilar,
eu tremia, eu sentia meu coração batendo muito rápido, sentia sufocamento, formigamento e além de outros sintomas, né? E o interessante foi que eu estudo sobre ansiedade há muitos anos, eu consegui racionalizar sobre o que estava acontecendo comigo e consegui sair da situação. Então, vejam bem, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento prévio que eu tinha, mesmo sabendo de tudo isso, isso me afetou e eu vi o quanto é horrível passar por isso. Então, qual é a dica, gente? Se por acaso alguém aqui está assistindo esse vídeo e tem ou teve uma crise de ansiedade, isso pode acontecer de novo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, é tentar tirar o foco de si mesmo. Então, normalmente quando a gente está sentindo essas coisas, né, a gente tem esses sintomas, a gente foca ainda mais a nossa atenção para o nosso corpo, para o que está acontecendo com a gente, e a gente, sem perceber, acaba potencializando essa crise de ansiedade, porque aí o foco está em você, você vai perceber cada vez mais os sintomas, você vai ficar mais nervosa, achando que está tendo um infarto, alguma coisa, e isso vai agravar a situação. Então foi horrível, eu tive essa sensação e consegui racionalizar, e comecei, eu estava aqui, né, no escritório onde eu gravo os vídeos, e aí eu comecei a mudar o foco, tirar o foco de mim, comecei a contar quantos livros tem aqui, fiz a respiração diafragmática, inclusive sugiro que vocês pesquisem sobre isso, e aí eu consegui sair da crise de ansiedade num curto espaço de tempo. Então, gente, de vez em quando eu vou gravar algum vídeo aqui, informando para vocês, né, sobre como lidar melhor com a ansiedade. Eu sei que muita gente está passando por isso, até por conta da pandemia, mas a dica de hoje é tirar o foco de si mesmo e focar no ambiente. Se você estiver na rua, sei lá, contar quantas pessoas passam com camiseta branca, ou se estiver no trânsito, quantos carros da marca X passam por você, tirar o foco de você, praticar a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é aquela que a gente inspira pelo nariz, expira pela boca, mas a gente tem a sensação de que infla a barriga, porque o diafragma é um músculo que fica embaixo da costela, então a gente respira profundamente e tem a sensação de que está respirando pela barriga. Então você pode até colocar a mão para sentir, né, a barriga inflar. Então fazer isso com frequência, essa respiração, aliás, isso tem que ser uma prática diária, que essa prática confunde, entre aspas, né, o nosso cérebro, manda uma informação indireta de que está tudo sob controle, que não existe um risco ali, e faz com que gradativamente a gente se sinta melhor. Bom, gente, eu espero que vocês, né, tenham gostado do vídeo de hoje. De vez em quando eu vou falar sobre algum assunto ou outro sobre saúde mental. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!